Olá pessoal, fui convidado para falar com vocês a respeito da liberdade de imprensa em tempos de democracia. Eu sou o Dr. Flávio Roberto, sou advogado e venho tecer um pouco breves comentários aqui a respeito dessa questão da liberdade de imprensa nesses tempos atuais, que são tempos de democracia, né? Não só no Brasil, mas de democracia de forma geral. Vejam, temos que dividir em três fases, né? A democracia e a fase ditatorial, fase de regimes, de ditadores, né? Ou de opressão. Essas fases de opressão comumente atingem diretamente a liberdade de imprensa. Por quê? Porque os regimes ditatoriais, os regimes opressores, eles não têm interesse algum que a sociedade tenha informação. Eles não têm interesse algum que chegue à sociedade o que eles estão fazendo, né? Até para não causar revolta popular. Lembrar que sempre as revoltas populares, as revoluções, são elas que derrubam ou que alavancam sistemas, né? Alavancam inclusive poderes. Então, eles têm esse receio. Por isso é tão importante a liberdade de imprensa, a liberdade de poder dizer aquilo que acontece, né? Inclusive de correr o risco de alguém dizer o que não acontece, né? Então, assim, a liberdade de imprensa ela tem que ser mantida de forma plena. Por que digo isso? Porque a censura ela é extremamente prejudicial para o cidadão. Como é que nós poderemos escolher, por exemplo, melhores representantes, seja no legislativo para a formação de leis, seja no executivo para aplicar medidas de governo? Como é que nós podemos escolher esses melhores representantes se nós não temos acesso e não sabemos aquilo que eles fazem? Então a liberdade de imprensa, antes de tudo, a transparência do poder público, né? Tem também como a liberdade de imprensa não só a questão do poder público, lembremos disso. A liberdade de imprensa também se aplica ao nosso cotidiano, ao nosso bairro, ao nosso município, ao nosso estado e ao nosso país, né? Então a liberdade de imprensa, pessoal, ele está intimamente ligado ao direito do cidadão ao acesso à informação. O cidadão tem que saber aquilo que acontece de fato. E isso, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 14, trouxe essa previsão para nós, e me permita uma breve leitura. Diz o seguinte: é assegurado a todos, o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Vejam só, há inclusive o direito daquele que forneceu a notícia, daquele que deu a informação, não revelar a fonte, quando for necessário ao exercício profissional. Por exemplo, um jornalista não está obrigado a revelar a fonte, né? Por que isso? Porque é mais uma garantia de que se evite a censura, de que tenha liberdade plena de dizer aquilo que se conseguiu, mesmo que aquilo venha a ser comprovado depois, que talvez não era verdadeiro. Mas se nós pensarmos em suprimir a liberdade de dizer só aquilo que for comprovado, muita coisa não vai ser dita, ou quando for dita vai ser obsoleta, já vai ter passado o tempo, né? Nossa Constituição também trouxe, me permitam também essa leitura brevíssima, o artigo 220, que é inclusive o capítulo 5, que fala da comunicação social, ou seja, especificamente para a liberdade de imprensa. Vejam o que diz o artigo 220 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, que é a nossa lei máxima, a que manda em todas as leis, de maneira vulgar falando, tá? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veiculação, não sofrerão qualquer restrição. Observado o disposto nessa Constituição. Veja, não sofrerão qualquer restrição. Tá certo, pessoal? Então, o que é que nós trazemos hoje? Só há democracia se houver liberdade de imprensa. Só há democracia se houver liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é o ponto máximo da liberdade de expressão de jornalistas, de comentaristas, de analistas e das pessoas. Porque é através da imprensa também que as pessoas falam o que pensam, que as pessoas falam aquilo que lhes vem, que acontece, tá? Então a liberdade de imprensa também é, sem sombra de dúvida, o ápice da liberdade de expressão do cidadão, das pessoas. O exercício da democracia está intimamente entrelaçada ao direito à liberdade de imprensa, não é? O que eu posso dizer a vocês é que, na época do regime militar,
voltando aqui um pouco, na época do regime militar, por exemplo, que alguns chamam de ditadura, outros chamam de regime, enfim, não vem ao caso a questão ideológica ou histórica, que não é meu ponto, mas nesta época de regime militar, eu prefiro falar assim, nesse momento, para não haver dissenso. Na época do regime militar, havia uma parte do órgão governamental que ficava dentro dos órgãos de imprensa, das salas de imprensa, dos jornais da época, de todos os meios de comunicação de imprensa à época, e eles controlavam previamente, ou seja, havia uma censura prévia, eles controlavam previamente aquilo que ia ser publicado, se seria autorizado ou não. Então havia uma censura prévia. Vejam como é perigoso esse ponto, né? Vejam como isso é demasiadamente perigoso, né? O que é que nós temos hoje em tempos de democracia? Poderia se falar em censura em tempos de democracia? Absolutamente não, pelo menos de maneira direta e clara. Mas nós temos uma espécie de censura, no meu entender e no entender de muitos juristas também, que é a censura pós. Existiu a censura prévia, aquela que era para autorização, mas hoje há uma censura que é um tanto quanto velada, uma censura pós. Qual seria essa censura pós? Alguém se sentiu ofendido por alguma situação, ou acha que aquela veiculação o ofendeu de alguma forma, ingressa judicialmente para que seja retirado do ar aquele comentário, aquela postagem. Isso é uma censura pós, não deixa de ser, né? Não vou adentrar ao mérito qual é o direito que tem que prevalecer, mas temos que saber, censura é sempre perigosa. Sempre perigosa. Não importa se é prévia ou se é pós. Censura, ela é sempre perigosa. Nós temos que ter a ciência de que o nosso direito, a nossa legislação, a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, ela previu, está nela, está contida nela, a liberdade total de imprensa. Né? Então temos que ter essa ciência, que em liberdade total de imprensa seja dito o que for dito. Né? Nós temos que ter esse acesso a essa liberdade de imprensa. Tá certo? Não, cada um diga o que quiser dizer. Arque com as consequências que aquilo foi dito. Só não pode ser impedido de dizer. Né? Então você pode falar, agora vai arcar com as consequências daquilo que pode falar. No momento em que se impede a fala, essa é a censura. É aí onde está. Aí onde está a falta de acesso que nós não teríamos em caso de impedimento de dizer aquilo que tiver de ser dito, aquilo que tiver de ser falado. Há inclusive um jornalista, um pouco sobre esse assunto, que o nome dele mesmo era Eric Arthur Blair, mas o pseudônimo que ele utilizava era George Orwell. Ele era um jornalista indiano, escritor, jornalista indiano, lá por volta dos anos de 1930, 1940. Ele dizia uma frase muito específica, que é a seguinte frase: se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer a outras pessoas o que elas não querem ouvir. Então a liberdade de imprensa é sobretudo um direito seu, é sobretudo um direito nosso. E ela é essencial para que se funcione um regime democrático, seja no Brasil, seja no mundo. Um abraço a todos.